Em nosso estudo de hoje, a lição 23 do livro Roteiro tem por título Na Extensão do Serviço. Que seria do Espiritismo se não guardasse finalidades de aperfeiçoamento da própria terra, onde se expressa por movimento libertador das consciências? Seria louvável subtrair o homem do campo à função laboriosa da sementeira, distraindo-o da narrativa, com narrativas brilhantes, induzindo a inércia? Seria aconselhável a imposição do êxtase ao esforço ativo, congelando-se preciosas oportunidades de realização para o bem? Mas se nos abeirarmos do trabalhador com o intuito de estimulá-lo ao serviço, auxiliando-lhe o entendimento para que a tarefa se lhe faça menos sacrificial e favorecendo-o a fim de que descubra por si mesmo os degraus da própria evolução, estaremos edificando o bem legítimo do aprimoramento da vida e da coletividade. De que valeria a intimidade do homem com os espíritos domiciliados em outras esferas sem proveito para a existência que lhe é peculiar? Não será deplorável perda de tempo informarmos-nos sem propósito honesto quanto aos regulamentos que regem a casa alheia? Se a criatura humana ainda não pode dispensar o suprimento de proteínas e carboidratos, de oxigênio e vitaminas, se não pode prescindir do banho e da leitura, por que induzi-la ao ocioso prazer das indagações sem elevação de vistas? Atendamos, acima de tudo, ao essencial. É curioso notar que o próprio Cristo, em sua imersão nos fluidos terrestres, não cogitou de qualquer problema inoportuno ou inadequado. Não se sentou na praça pública para explicar a natureza de Deus, e sim chamou-lhe simplesmente nosso Pai, indicando-lhe os deveres de amor e reverência com que nos cabe contribuir na extensão e no aperfeiçoamento da obra divina. Embora asseverasse que na casa do Senhor há muitas moradas, não se deteve a destacar pormenores quanto aos habitantes que as povoam. Não obstante exaltar o reino celeste, nele situando a glória do futuro, não olvidou o reino da terra, que procurou ajudar com todas as possibilidades de que dispunha. Curando cegos e leprosos, loucos e paralíticos, deu a entender que vinha não somente regenerar as almas, mas também socorrer os corpos enfermos na recuperação do homem integral. Não se contentou, porém, com isso. Em todas as ocasiões, exaltou nossos deveres de amor para com a vida comum, recorre à semente da mostarda e ao dracma perdido para alinhar preciosos ensinamentos, compara o mundo à vinha imensa onde cada servidor recebe determinada cota de obrigações, consagra especial atenção às criancinhas, salientando o amparo que devemos às gerações renascentes. Nessa mesma esfera de realizações, os princípios do espiritismo evangélico se estenderão em favor da humanidade. Os desencarnados testemunham a sobrevivência individual. Depois da morte, provam que a alma se transfere de habitação sem se alterar de imediato, mas preconizando o estudo e a fraternidade, a cultura e a santificação, o trabalho e a análise, em obediência a ditames superiores, objetivam, acima de tudo, a melhoria da vida na Terra, a fim de que os homens se façam efetivamente irmãos uns dos outros no mundo por vindouro que será, indiscutivelmente, iluminada a seção do reino infinito de Deus. O Emmanuel hoje vem chamar a nossa atenção de maneira interessante, né? Para que a doutrina espírita? Será que a doutrina espírita ela serve simplesmente para que a gente descubra que tem vida do outro lado e a gente fique indagando os espíritos sobre a realidade deles, assim como a gente faria se descobrisse vida em outro planeta e pudesse conversar em bom português com esses habitantes desconhecidos? Será que é para isso que serve a doutrina espírita? Porque será que é permitido, de tempos em tempos, mas foi muito mais no século XIX para cá, permitido que os espíritos venham se comunicar com cada um de nós? Eles trazem a resposta para a gente o tempo todo. Eles dizem que esses mundos, o material e o espiritual, eles se interrelacionam de uma maneira tão intensa que a gente fica transitando um pouco lá, um pouco aqui, um pouco lá, um pouco aqui. A gente vem para cá em regime de prova, aprendizado, ou em regime de expiação, recuperação, causa e efeito. E a gente, quando está aqui, a gente tem o esquecimento do passado que nos favorece bastante, muito, infinitamente. Um dia a gente vai ter essa noção melhor da realidade. É muito bom a gente não saber o que a gente fez ou o que fizeram com a gente no passado, aqueles que estão convivendo com a gente hoje, e também não carregar o peso das culpas do passado. Deixa o passado lá atrás. Agora é CPF novo, é nova realidade e bola para frente.
Mas a verdade é que a doutrina espírita ela veio para impulsionar o homem para o progresso. E ela vem coordenada pelo próprio Cristo, e Emmanuel dedica a segunda parte do texto a falar que o Cristo em nenhum momento incentivou a gente a ociosidade ou aquela reflexão da natureza que seja improdutiva, nada disso. O tempo todo mostrando responsabilidade para cada um de nós, o tempo todo chamando, muito interessante o que o Emmanuel fala, chamando toda a natureza de nosso Pai, se chamando também de filho o tempo todo, mas com uma diferença, né? Até aquele momento, o Deus que era pregado ainda era aquele Deus que tinha que ser pregado de uma maneira muito rigorosa, o Deus vingativo, o Deus punitivo. E agora Jesus vem inaugurar uma segunda fase em que a gente começa a observar o Deus de uma outra maneira. É um Deus que é o super pai que ama todos nós e que nos oferece oportunidades de progresso a todo momento. Então a gente começa a refletir no seguinte, dentro da lição de hoje que o Emmanuel traz para a gente. O que a doutrina espírita tem feito realmente em nossa vida? Tem trazido mudanças significativas? O que a doutrina espírita ela tem feito de libertador de consciências nossas? É apenas a curiosidade? Agora chegando ao final do ano, eu estava acompanhando algumas dúvidas, algumas reflexões de amigos de diversas religiões, porque a gente participa de confraternizações, confraternização no nosso trabalho, confraternização em outros ciclos religiosos que a nossa família frequenta, e a gente começa a ver como cada um interpreta, e conforme as pessoas vão fazendo as perguntas, a gente fica engraçado. Eu acho que a resposta para essa pergunta aí, eu tenho aqui mais ou menos estabelecida para mim, estou tomando isso como filosofia de vida, porque o Espiritismo, no primeiro momento, ele vem mudar radicalmente a minha maneira de ver o mundo. Ele vem mostrar para mim que, como espírito imortal, o que eu estou fazendo aqui agora de bom, daqui a pouco eu vou atrair coisa boa, mas o que eu estiver fazendo de ruim, eu vou ter que consertar tudo de novo daqui a pouco. Eu vou para o outro lado e fico sofrendo as consequências do que eu fiz e sou obrigado daqui a pouco a retornar para poder consertar tudo. Quando a pessoa não tem essa visão, ela simplesmente destrói e que se dane, porque não vai ter retorno mesmo, fez e acabou. E a natureza que se vira, a natureza que reconstrua. Com a doutrina espírita a gente aprende que não é desse jeito. Você chega do outro lado exatamente da mesma maneira que você carregando seus vícios, carregando suas virtudes também, lamentando pelos vícios que não deixam a gente alçar voos mais altos e buscando desenvolver cada vez mais, ter a oportunidade de desenvolver essas virtudes que vão criando asas e nos franqueando a porta, carimbando o passaporte para mundos superiores, moradas mais bem-aventuradas da casa do Pai. Então, embora asseverasse que na casa do Senhor há muitas moradas, não se deteve a destacar os pormenores quanto aos habitantes que as povoam. Tem muita coisa que, até na Terra mesmo, a cultura é muito grande, mas se eu estou inserido nesse contexto social aqui agora, é porque o meu aprendizado é esse contexto social, assim como um aluno, ele tem várias matérias e ele tem que entrar no pormenor de cada matéria para obter a aprovação, para poder ir para a série seguinte. E é até interessante essa comparação da escola, ela sempre vai ser interessante, porque não é uma matéria só, são várias matérias. A gente não tem português, matemática, física, química, biologia, geografia, história, não tem isso tudo. Aqui a gente vai ter a vida em família, a vida em sociedade, a vida religiosa, o meu trabalho profissional, a minha fidelidade e foco com relação às minhas realizações. São matérias diferentes, que daqui a pouco a gente vai ser avaliado em cada uma, e nesse conjunto de avaliação a gente vai chegar, sim, daqui a pouco a ver o nosso progresso e a ser aproveitado pelo Pai na grande obra do universo. Mas vai depender de cada um de nós, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, que a gente tem essas duas asas, que é a asa da moralidade e a asa da inteligência, a gente não vai perder mais tempo igual a gente perdia. A gente começa a aproveitar melhor o nosso tempo, tanto na instrução de nós mesmos, como também na contribuição para a divulgação. E a doutrina espírita realmente ela vai transformando a gente de maneira que a gente nunca mais vai ser a mesma pessoa. Sempre
a caminho do progresso. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.